Bem-vindos ao nosso especial Semana Santa do Dom Podcast. Esse especial foi feito com muito carinho para você, para sua família, para a nossa diocese, de maneira com que a gente consiga olhar para essa Semana Santa em específico de uma maneira um pouco mais profunda, levando em conta os seus símbolos, levando em conta o seu contexto histórico, com pessoas que são muito capacitadas para tratar sobre o assunto. A gente trouxe o padre Fábio Fernandes e também o Adriano Soares para conversar conosco sobre todos esses temas a respeito da história da igreja, de como as devoções foram montadas e instruídas e tudo que a Santa Igreja pensou para que a gente conseguisse viver e trazer à memória esses fatos que são os mais importantes da nossa fé católica, sem dúvida nenhuma. Eu espero que esse especial chegue na sua casa e transforme o seu olhar a respeito desses dias, a respeito da sua própria fé, e que a gente consiga dar um passo mais maduro, mais consciente e, sem dúvidas nenhuma, mais amoroso, para que a gente possa viver uma Semana Santa de fato santa. Esse especial vai ser dividido em 3 partes. Você está acostumado aos nossos episódios saírem às quartas-feiras. Dessa vez, a primeira parte do especial vai sair no sábado, às 13 horas. Depois, a segunda parte, a parte 2, vai sair na segunda-feira, às 20. E, finalmente, a parte 3, como já é de costume por aqui, a gente encerra esse especial na quarta-feira, às 20 horas. Na parte 1, nós vamos meditar e discutir, conversar e entender sobre os primeiros dias da Semana Santa, os dias menores. Começando ali com o Domingo de Ramos, sem dúvidas nenhuma um marco importantíssimo e interessantíssimo o papo que a gente levou sobre isso, e depois passando pela segunda, pela terça e finalmente pela quarta-feira. Na parte 2 nós vamos tratar sobre a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira da Paixão, 2 dos dias sem dúvidas nenhuma mais profundos e que exigem mais a nossa atenção de todos os dias dessa Semana Santa, eu poderia dizer. E finalmente na parte 3 a gente vai meditar o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa, coroando aí o que é o ápice da nossa fé com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, com esse especial, a gente tem uma surpresa para você. A gente fez e rezou e meditou juntos sobre temas que a gente considera super importantes para a nossa vida devocional, para este tempo. E nós decidimos dividir essa nossa oração com você. Então, eu espero que você goste do especial, acompanhe até o final as 3 partes, que a gente quer te revelar essa surpresa e, sem dúvida nenhuma, contribuir com sua vida de oração, tá bom? Eu espero que você curta, tá muito legal aquilo que a gente preparou. São presentes que, sem dúvidas nenhuma, são bem especiais. E eu espero que você fique aqui até o final para a gente descobrir juntos o que é, ok? Bom especial, boa Semana Santa e fique com Deus. Acompanhe o episódio agora, a parte 1. Aqui conosco, convidados especialíssimos. Não, especiais, por favor. Um especial como esse merecia convidados especiais. E hoje na nossa presença, temos aqui Padre Fábio Fernandes, ele que é pároco na paróquia Nossa Senhora do Rosário, é natural de Itarantim, na Bahia, não é isso? E temos também Adriano, ele que é servidor público e é um leigo atuante nas pastorais e movimentos na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vermelho, correto? Correto. Sejam bem-vindos. Obrigado. É imenso pra gente. E dando início à nossa primeira parte desse nosso especial, vamos tratar sobre o Domingo de Ramos. Então, Padre, o que significa a entrada de Jesus em Jerusalém e por que é um dia de festa, apesar de dias que vêm? Ok. Primeiramente dizer que estou muito feliz com o convite e sobretudo com um convite insistente, porque acho ligado aí houve demandas e veio a novenário e festa São José, enfim. Mas estou muito feliz e feliz não só pelo convite, feliz por ser testemunha de mais uma iniciativa de homens e mulheres de fé cristã católica no intuito de evangelizar.
mais do que nunca, Deus nos revelou que da lama Ele pode retirar o ouro. E seguramente o mundo da mídia foi reaquecida com a chama do amor católico a partir da pandemia, né? Onde todos tivemos que nos reinventar em todos os segmentos. Bom, e a temática também me é muito cara, embora seja ela muito, não é, Adriano? Muito desafiadora, complexa, muitas informações, muitas experiências. Exatamente. E aí a gente fica, bom, mas vamos tentar colocar aqui tanto daquilo que é da nossa experiência, do nosso cotidiano, e daquilo que é da formação, do ensinamento da doutrina, exatamente, da riqueza. Você fala sobre o Domingo de Ramos e fala da alegria. Nós somos um país tropical. E o país tropical tende a ter muitas expectativas festivas, sobretudo quando nós acenando os ramos, cantando Hosana ao Filho de Davi. Só que esse domingo não é um domingo de alegria, é um domingo da paixão do Senhor. A igreja abre e já prefigura que o Senhor morrerá. Para a nossa salvação, contudo, ressuscitará. Há sim aquele aspecto, diríamos, de entusiasmo, de receptividade, porque faz toda uma memória da entrada do Senhor pela Porta Dourada na Jerusalém emuralhada, e ele está indo agora, em definitivo, para o encontro com a grande expressão do amor que é a cruz. E aí nós temos que já de início lembrar que a igreja é mãe e que a igreja é mestra. E a Semana Santa, ela não existe por acaso. Ela existe porque a igreja, de forma didática, metódica, para instruir e reinstruir os seus fiéis, faz com que nós tenhamos a cada ano essa semana, esse compêndio de realidades centrais na nossa fé. E aí fazemos toda essa expectativa de memória, uma atualização. E aí o Domingo de Ramos tem essa primeira parte, que é a bênção dos ramos e a memória do Senhor que humilde entra em Jerusalém, montado no jumento, e o pessoal que o recebe, joga ramos, roupas, etc., porque quem estava chegando aos moldes de então era o novo imperador, o novo rei. Só que ele não chega como o rei do mundo, ele chega como o príncipe da paz. Então tudo no Senhor traz algo para ressignificar. O jumento, o manto, a entrada, só que depois, como na própria liturgia do Domingo de Ramos, vamos ver de forma breve a leitura da paixão do Senhor para justamente indicar, ainda não é o momento da grande e efusiva alegria. Exatamente. E, Adriano, o padre estava falando a respeito de como a igreja ela organiza, né, esses momentos para que a gente mantenha isso vivo na memória. Esses ritos na Semana Santa são ritos que destoam um pouco dos ritos que a gente costuma ver nas outras missas no nosso ano, né? No ano litúrgico, assim. Como é que o rito do domingo ele é organizado? Ele inicia já com a procissão ou não? Ele inicia ali já, quando já está todo mundo dentro da paróquia, tal. Como é que a gente pode entender ali a liturgia do Domingo de Ramos? De acordo com... Então, Matheus, acho que a primeira coisa assim, a se destacar é o que significa liturgia, certo? Liturgia vem da palavra no latim liturgo, né? Que significa obra pública. E uma obra pública que é feita pelo povo em favor do povo. Então, quando a gente coloca isso saindo da realidade do espírito público romano e coloca dentro da realidade cristã, então é uma comunidade que se reúne para celebrar a memória do Senhor, tá certo? Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é isso. A Semana Santa, ela nos dá, ao longo de uma semana, viver aquilo que usualmente nós celebramos todos os domingos. Então, o sacrifício de Jesus atualizado na Santa Missa, aos domingos, que a gente diz o domingo é o dia da ressurreição. Na verdade, nós temos toda uma atualização da experiência da Semana Santa por completo. E eu gosto de falar isso porque, para mim, particularmente, eu fui coroinha por muitos anos,
certo? Comecei aos 7, padre. Você acredita? Eu creio. Comecei aos 7 anos. E o Domingo de Ramos, para quem é coroinha, começa ainda no sábado, quando a gente tem que levar os objetos da procissão para casa da pessoa que vai sair a procissão, né? Então você me perguntou sobre a questão da procissão. Domingo de Ramos, ela é uma celebração que, inicialmente, ela não tinha esse gesto da procissão. Era um domingo em que se lia a paixão, certo? Então, se você achar assim, a leitura da paixão é tão longa no domingo, né? Domingo de Ramos a gente lê o capítulo da paixão praticamente completo, né? No ano A, no ano B, no ano C. Então, assim, era a forma que a igreja tinha de, pedagogicamente, colocar em um domingo a experiência da paixão e no domingo seguinte a experiência da ressurreição. Mas a liturgia da igreja, ela tem um aspecto muito simbólico. Deus se faz presente nos sinais que nos são visíveis. Ele busca que nós possamos atingir a fé a partir daquilo que nós alcançamos com os nossos mais sentidos básicos, os nossos sentidos mais básicos. Então, elementos que fazem parte da liturgia, que envolvem o ver, o tocar, o sentir, é o que vai dando toda a tonalidade em cima dos ritos da Semana Santa. Daí, então, a igreja percebeu logo, olha, então, se vamos colocar os atos da semana final de Jesus terrestre, né, a semana terrestre de Jesus, em uma semana, então nós precisamos começar lá de onde começa. E onde é que começa? Você pode me dizer que é no domingo. Eu diria que começa lá no início do retiro quaresmal. Tá certo? Inclusive passando por cada um dos domingos da quaresma, em que nós meditamos acerca de temas que nos levariam a chegar aos portões de Jerusalém. Olha que intenso, não? Então, quando a gente chega às portas de Jerusalém para celebrar o Domingo de Ramos, na verdade, nós já estamos vindo de um retiro quaresmal por completo. E aí, o primeiro passo, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, como o padre muito bem reforçou, parece cena de filme. É quando o rei volta da guerra, não? O rei volta da guerra, então vem com aqueles soldados acompanhando o cortejo, né? Vem os cavalos, os cavaleiros que retornaram da guerra, da batalha. E Jesus vem da sua lida diária, da tentativa de conversão, da tentativa de fazer com que as pessoas creiam no reino, creiam na sua missão, na sua palavra. E assim ele adentra a cidade de Jerusalém, coroado como um rei. Mal sabiam as pessoas que a coroa seria de espinhos. Então a paixão de Jesus Cristo vem no decorrer da celebração para lembrar esse aspecto duplo. Começou como uma celebração de paixão. Só depois veio o rito dos ramos e da procissão, para que nós tivéssemos essa experiência de bater as portas de Jerusalém, sabe? Chegar na cidade santa para viver aqueles acontecimentos. Então acho que é isso que faz com que... Eu já começo a me arrepiar. Pois são os dois. É isso que faz com que a gente queira realmente viver aquela experiência. E a igreja, mãe e mestra, nos dá essa oportunidade brilhante ao longo da Semana Santa. Eu queria destacar o que ele falou, e interessantíssimo, é o aspecto dos sentidos. Embora a neurociência, a psicologia moderna diz que tem não sei quantos mais sentidos, mas aqueles sentidos básicos que o meu sobrinho afilhado Ricardo aprendeu, né? Ver, ouvir, né? Então, inclusive cheirar, nada é por acaso na liturgia cristã católica. Ela não é algo feito às pressas ou aleatoriamente. Não. Tem um porquê, né? Tem um porquê e um para quê. Então, esses 5 sentidos é muito importante. Inclusive, eu já vi em alguns podcasts, não tão bons como o Domcast, mas eu já vi algumas pessoas falando sobre levanta e senta, ajoelha na missa, canta, bate palma, não sei o quê. É lógico, porque a igreja, ela sabe que o ser humano e as ciências humanas do século XIX vão comprovar isso. Ninguém consegue se concentrar em algo mais de 10, 15 minutos. Então a dinâmica, a liturgia tem que ser dinâmica e tem que buscar contemplar de forma equilibrada todos os sentidos, todo o ser da pessoa. E aí entra o que ele também disse, que é muito importante compreender os símbolos. Também nada é por acaso. E o símbolo não deve ser exaustivamente explicado, porque ele deve ser aprendido, percebido.
Porque o nome símbolo do grego, símbolo, significa aquilo que liga, aquilo que agrega, distintamente do diabolos, que é aquilo que divide, aquilo que separa, que desagrega. Exatamente. E aqui quero trazer de plano já, assim, como você me perguntou da questão dos ritos, né? A procissão é uma das formas. Você sabia? 3, né? As rubricas do Missal Romano prescrevem 3 formas diferentes de fazer a entrada do Domingo de Ramos. A procissão é uma e a principal a ser estimulada por questões óbvias, né? Por que não falar dessa pedagogia? Quem nunca levou a aspersão da benção de Ramos pra acordar às 6:30 da manhã? Eu quando era pequeno, saí pra procissão de Ramos pra fazer uma espada com o meu Quem nunca quis pegar o ramo do padre, que sempre tem muito ramo pra gente balançar assim, né? Então, assim, essa questão do Domingo de Ramos, ela nos traz essa experiência de viver, de estar realmente na Jerusalém daquele templo, né? E de acompanhar Jesus. Você usou uma palavra que deve ser, não exaustivamente, mas deve ser sempre trazida, que é atualização. Por isso que a missa tem o aspecto sacrificial, mas não é que nós estamos oferecendo um novo sacrifício. Pela força do Espírito, pela autoridade da igreja, a graça derramada naquele dia histórico, naquela realidade geográfica, é trazida, é atualizada e nós hoje recebemos. Então, o termo atualizar, que aí entra em consonância com memória, com a mimesis, né? A repetição no sentido de gravar, de fixar, deve ser sempre na igreja, nada é por acaso. E obviamente que isso aqui está como ação do Espírito, também como a sabedoria acumulada nos anos. Você, está aqui nos bastidores, o Diego, né? Isso aqui, eu trouxe umas fontes, tem mais de 1000 anos, de fato. Então, isso, eu estou arrepiando. Isso mostra justamente a riqueza da igreja e a sua evolução enquanto linguagem para que as pessoas de todas as épocas possam ter e se aproximar dos elementos imutáveis do depósito da fé. Então a atualização é isso, vai ser sempre uma constante em nossa vida. É tanto que normalmente já vi algumas pessoas dizer que não gostam tanto do termo atualizar, né? Da atualização, como se fosse melhorado. Não, é sempre o mesmo, mas já com tamanha perfeição. Exato. E assim, Adriano, o Hosana, né? O canto Hosana, a gente vê que é cantado ali em todas as missas, né? No momento do santo. Como é que a gente pode entender isso liturgicamente? Boa. Então acho que a gente pode entender isso liturgicamente de onde ele provém, né? Exatamente. Então vamos lá ao Salmo 118, 117, que diz assim, ó: Senhor, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele nos ilumina. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Lendo hoje à tarde esse salmo, me surpreendi bastante, porque, puxando aqui o ganchozinho da Semana Santa, é um todo, né? Então, que surpresa descobrir que esse salmo é o salmo do domingo de Páscoa. Fiquei muito surpreso, porque a gente inicia lá nas portas de Jerusalém e vai até a ressurreição. É o que o padre disse, embora a liturgia de Ramos vá até a paixão, mas a gente sabe que tem um pós, tem um depois dali. E esse depois dali vai ser recuperado lá no Salmo da Páscoa, quando diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Mas vamos ao Hosana. Então, Hosana é uma expressão que, em princípio, ela designa um pedido, né? E só que esse pedido, com o tempo, ele passou a ser entendido de uma forma diferente. Quando nós vamos às palavras originais da Bíblia, normalmente elas estão dentro de um contexto. Assim como no nosso linguajar, elas vão se atualizando ao longo do tempo, e aí tem toda a evolução linguística em jogo, também as palavras da Bíblia não podem ser colocadas, também não podem ser lidas como se tivesse lido no nosso contexto atual. É preciso transportar para o significado que ela tinha antes. Então o Hosana originalmente era uma expressão de súplica e se tornou uma súplica certa. É quase como se fosse assim um futuro profético.
Então, quando se diz Hosana, filho de Davi, é uma expressão de louvor, com certeza, é uma expressão de pedir a Deus, né? Mas também é um pedido com um grau de certeza muito mais elevado. Então, olha só, veja bem, quando você me perguntou por que dizemos Hosana em todas as missas, em que parte da missa nós dizemos Hosana? Durante o santo, certo? Então, santo, santo, santo. Essa expressão de 3 vezes santo que é muito característica de Deus, certo? Aquele que é todo santo. E do Apocalipse é uma junção, o canto, né? O texto, ele é uma junção do texto de Isaías e de Apocalipse, que faz essa referência, porque todos somos convidados à santidade, mas só Deus é santo 3 vezes, ou seja, só Ele é a fonte. E que prenuncia, então vamos lá, essa parte do santo, primeiro ela vem indicar um momento de congregação. Você vê que antes do santo tem uma parte da missa chamada prefácio, e o prefácio sempre termina com a reunião dos anjos para cantar ou dizer a uma só voz. Então todos confessam a partir daquele momento que santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. E nós apresentamos naquele momento o nosso pedido mais certo. Lembra que Hosana é o pedido com um grau de certeza elevado? E qual será esse pedido mais certo? Aí eu deixo por conta mesmo da conclusão de vocês. Ora, depois do santo vem a prece eucarística. Qual é o nosso pedido mais certo dentro da esfera da fé? Senão de que o Espírito vai realmente santificar as nossas oferendas e fazer presente Jesus, daquele pão, daquele vinho, em corpo e sangue, alma, divindade. Essa é a nossa prece de certeza. Esse é o nosso verdadeiro Hosana, que nós cantamos todos os domingos por justiça, inclusive, certo? Então esse é o Hosana. O termo Hosana ele vem do hebraico, Hoshaná, que é essa prece que significa salva-nos por favor. No Império Romano, o imperador que habitava Roma e depois alguém seu habitava Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, vez ou outra fazia as suas visitas pastorais. Porque era o grande império, não tinha condições de estar todo o tempo, toda hora, todo instante nas suas colônias, nas suas posses. Então, quando ele chegava, ele não chegava humildemente, quietinho, né? Ele mandava cartas dizendo que chegava chegando. Então, era um momento dessa súplica certa. Era um momento único. Se o rei, se o governador, se o prefeito não nos concedeu isso, aquilo que nós estamos precisando, é para o imperador mesmo. Então, a comunidade judaica lança ao imperador do alto do seu cavalo branco. Estou falando branco, não sei se era branco, mas enfim. Fica mais bonito na imagem. Fica bonito na imagem, né? Utilizando os sentidos. Então, lá o povo a certa distância, não podia encostar, obviamente, e gritava: Hosana, Hosana, salva-nos. Aí vinham as benesses, como pontes, como comida, como grãos, etc. Então, salva-nos. Só que há uma ressignificação, e aí a partir dos evangelhos, sobretudo em João, quando Jesus entra, por isso que eu falei, ele não entra como imperador de outrora, ele entra como príncipe da paz. E para desconstruir aquela imagem do imperador, ele vem no jumentinho, né? E aí o que as pessoas, manifestando alegria, manifestando sua confiança, como dizia aqui o Adriano, eles dizem, é aquele ali, o filho de Davi. A promessa feita por Ezequiel, o filho do homem, depois os demais profetas, de que viria o Messias, o Mexiá, o ungido, o Salvador. Então, povo, gente, é agora, gente. Vamos gritar que é esse cara aqui para nos ajudar. Então, Hosana, salva-nos, por favor, filho de Davi. Hoshaná. E, como ele também bem colocou, em todas as missas, frente ao Pai, que é santo, 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 nós pedimos, Hoshaná, salva-nos, nos ajude, dando-nos o pão do céu, dando-nos o pão da vida. Quando a gente olha assim, né? Eu não conhecia essa expressão, né? Então essa conversa realmente não tira dúvidas, porque eu não fazia ideia do que você estava falando. Mas o quanto que, à medida que a gente vai
dando significado às coisas que já têm significado, né? Dentro falando especificamente da missa, né? O quanto que a gente consegue ligar todas as coisas de uma maneira muito natural, né? Se a gente pega, por exemplo, o fato histórico das pessoas ali cantando o Hosana com os ramos, né? E Jesus sendo esse príncipe da paz, elas pedindo por salvação e Jesus ali no ato antes de se entregar a vida para possibilitar essa salvação das pessoas, né? Então, de fato, é uma construção dentro da missa que abraça tudo de uma maneira que é muito coerente, é muito concisa. A gente, à medida que vai entender... Eu nunca, assim... Eu não sou uma pessoa que naturalmente se emociona, digamos assim. Mas algumas partes da missa em especial, elas dificilmente passam no automático, né? O santo é uma delas. A outra é a transubstanciação. Totalmente. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em minha palavra sereis salvo. São duas partes que, invariavelmente, não dependem da minha condição emocional prestar ou não atenção. Mas o que me chamava a atenção no canto dos santos, no canto do santo, era que o padre falava, né, junto dos anjos e dos santos há uma só voz, né, e eu imaginava a igreja de todos os séculos, de todos os tempos, ao mesmo tempo, essa comunhão, entoando aquele santo bonito. E agora, só que na minha cabeça até então, era um louvor justo, como o Adriano estava colocando, né, de dizer que Deus é santo, 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 mas agora ele ganha esse complemento de petição, súplica de ajuda. Súplica de salvação. Isso é muito incrível, cara. E com um grau de certeza. Com um grau de certeza. Cara, isso é muito Eu queria voltar no que a Adriana falou agora sobre as 3 formas do de Ramos. Sim. Isso é muito importante porque a igreja é mãe, mestra, mas a igreja também é pastora. Então, as rubricas, como ele disse, que são aquelas letrinhas geralmente em vermelho, né? Que são normativas orientadoras da ação para que o padre ou quem quer que seja não faça aquilo que ele acha que deve ser, mas sim aquilo que a igreja propõe. Também é bom lembrar que as rubricas servem também... o espírito da rubrica também tem o caráter, o espírito da unidade, da comunhão. Não é de uma uniformidade meramente, porque tem que ser igual, não. Na uniformidade, que também tem seu aspecto positivo, é gerar a comum união. Então as rubricas têm esse caráter. Porém, a igreja como pastora sabe que, por exemplo, então tem que ter a procissão de ramos. Uhum. E se estiver chovendo? E se tiver uma assembleia de enfermos? Ou de muitos idosos com problemas de locomoção? Eu vou botar os idosos andando 5 km. Então, é todo carregado. Já pensou? Além dos ramos, cada um carrega um senhorzinho, uma senhorinha, né? Mas então, tem muito idoso que carregar um jogo. Mas eu queria fazer a igreja é muito cuidadosa, ela é realmente pastora. E o fato de, numa liturgia ou de numa comunidade não ter havido a procissão dos ramos, não é que ela esteja ferindo a liturgia. Certamente algum aspecto pastoral moveu o padre ou o responsável para fazer aquela... Eu vou usar um termo aqui, mas talvez não caia a simplificação, não sei. Nesse sentido, só para... Então, interessante essa parte dos ramos, né? É bonito como a nossa igreja se preocupa com símbolos. Eu, por exemplo, não sabia que a procissão de ramos não estava necessariamente inclusa dentro do rito da missa de ramos. Mas, invariavelmente, agora eu percebo o tamanho da importância que se é para que seja visto, né? Você sabia disso? Comenta aí que eu quero saber. O que você já sabia a respeito dessa missa de ramos? Aproveita também e inscreva-se no nosso canal, deixe a sua curtida, a sua interação, o seu comentário, é super importante. E fica até o final do episódio, você vai saber qual foi a oração que nós tivemos e como é que a gente decidiu dividir isso com você para que ajude na sua vida de oração, tá bom?
Eu espero que você goste. Continua aí com o episódio que a conversa tá boa. Então, isso vamos ver tanto na liturgia da Semana Santa como nas demais. E também não posso deixar de esquecer o que ele falou sobre a beleza do domingo. Né? O domingo, realmente, o que estamos fazendo em etapas, a cada domingo nós celebramos. Já eu sou facilmente para emocionar. É muito bonito mesmo. Se até o fim desse podcast eu não chorar aqui, arrepiar, já arrepiei. Nossa, já começamos. Né? Então já tem um caminho andado. Então, dando prosseguimento aqui, né? A gente entende um pouco mais, né? Eu, particularmente, estou completamente impactado com essa conversa, né? Com tamanha profundidade. Estou feliz. Tá feliz, cara? Tá. Eu tô tão feliz que eu vou beber um pouquinho de água. Por favor, fique à vontade aí, pelo amor de Deus. A Adriana, se tiver com sede, a gente dá um jeito. É tranquilo. E assim, andando mais um pouquinho, né? Padre, por que a tradição ela fala ali da Segunda-feira Santa? Né? Já passando aqui para a segunda-feira. A Segunda-feira Santa a gente vê que ela é mais silenciosa, né? Ela não é mais discreta. Então, como é que a gente pode entender, né, essa segunda-feira com base na tradição? Eu estou mais uma vez muito feliz porque o Adriano e eu, nós não sentamos para... De forma nenhuma. Viu nada aqui. Não. E quando eu o vi, ele tava careca, né? Agora tá com o cabelo de Jesus Cristo, né? Então, para ver que tem um tempinho que eu não... É o símbolo, é o símbolo. Mas eu estou muito feliz por isso, pela comunhão nas respostas, etc e tal. Nós não podemos perder de vista que a igreja é mãe, porque ela nos gera nas águas do batismo, ela tem essa autoridade, a força do Espírito fertiliza o útero materno da igreja, que, sobretudo no primeiro século da patrística e também no início da Idade Média, era representado pela fonte batismal, tal qual um útero, né, com a água, o líquido amniótico, onde gestava o novo ser, o novo crente, né? Então ela é mãe por isso. Como mãe, ela nos alimenta com o pão da vida, os sacramentos, etc., a graça. Só que ela é mestra, ela nos educa, ela nos corrige, ela nos impulsiona, enfim. E ela, nesse aspecto de ser mestra, ela é pedagoga. Ela nos acompanha, ela não nos larga, assim, ela nos acompanha. Pois bem, estou dizendo isso para entender que aquilo que a minha Adriana falou, que o domingo da paixão, de Ramos e da paixão do Senhor, é, na verdade, o prenúncio do domingo da plenitude, que é o domingo da ressurreição, que é a Páscoa. Muito bem. Então a igreja, o que ela fez? Tão sabiamente, iluminada pelo Espírito, sintetizou os elementos centrais da fé numa semana. E aí eu pergunto, antes de concluir, quantos dias temos na semana? Você que está em casa. Imaginamos, se não estiver errado, 7. 7. Muito bem. Vamos contar juntos? Acho que vai dar dinâmica aqui ao Dom Costa. Vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque domingo, ele tem um caráter duplo. Ele é o primeiro dia da semana em novidade. Cristo ressuscitou. E ele tem um caráter de plenitude, a vida em Deus. Então, tudo se inicia na concepção mística, teológica, porque na vida prática a gente não sabe. Mas na concepção mística, teológica e bíblica também, né, a madrugada do primeiro domingo, tudo se inicia no domingo, tudo encerra no domingo. Então, a nossa vida deve ser... o compasso da vida deve ser orientado, iluminado pelo domingo. Muito bem. Então, o que a igreja faz? Numa semana de 8 dias, da sofrimento, da paixão, passando morte, chegamos à ressurreição. E dentro desse dia, desse combo pedagógico, temos o que chamam, tradicionalmente, até liturgicamente, da chamada dos dias menores. Segunda, terça e quarta. Quando então terminamos aqui o primeiro episódio do Docast, e vamos abrir o segundo episódio, que vamos falar sobre a questão do Tríduo Pascal. Então, no domingo de Ramos, a paixão do Senhor. A quarta, estamos ali naquele clima de preparação de vivência, nos chamadas
nos dias menores, onde teremos alguns atos de devoção, que nós vamos falar um pouco por aí. E aí, então, abrimos os dias maiores, que são os dias do Tríduo Pascal. Falando um pouco sobre a segunda-feira especificamente, né? Nós estamos diante do caminho de Jesus. Então, o evangelho da segunda-feira, vem lá do capítulo 12, é uma continuidade daquilo que acabamos de ouvir no quinto domingo da quaresma. Quinto domingo da quaresma, se vocês recordam bem, meus espectadores de casa, né? Nós falávamos sobre a ressurreição de Lázaro. Então agora Jesus de volta a Betânia, e aí você lembra que Betânia é bem pertinho, né, de Jerusalém, vizinha, né? Então Jesus agora em casa de Maria está diante de um banquete, Maria, Marta e Lázaro está diante de um banquete, né? E essa figura chama muita atenção, porque veja, Jesus após ressuscitar uma pessoa vem para a mesa. Mesa essa que nós voltaremos a ver que dia? Na quinta, correto? E nós temos também a figura de Lázaro. Então, Lázaro é um morto que ressuscitou. Então, já estava ali meio que um prelúdio do que veríamos ao longo da semana, certo? Mas, esse evangelho em específico, eu queria trazer nesse momento a reflexão a respeito do evangelista. João vai nos acompanhar durante praticamente toda a Semana Santa, certo? E o evangelho de João, a formação dele ainda tem muito estudo ainda, porque nós tendemos a pensar que foi escrito de uma mão e de um tapa só, né? E na verdade os escritos bíblicos não são formados assim. Então há muita discussão a respeito de como foi a formação do livro de João, mas sabe-se que ele teria sido finalizado ali por volta do ano 90, do ano 100. Então, quero trazer com isso o seguinte: quando se fala em João, diferente dos evangelhos sinóticos, onde as palavras de Jesus são diretas, objetivas, uma linguagem cheia de parábolas, comparações, em João não. Jesus produz verdadeiros discursos teológicos, certo? Então vocês vão ver ao longo de todos os evangelhos da semana verdadeiras aulas de catequese, porque é isso que João pretende. E é engraçado porque ele diz o objetivo do evangelho dele no final do texto, quando ele diz assim: eu escrevi esses sinais para que vocês creiam. Capítulo 21, exatamente. Para que vocês creiam. Então a intenção de João ao longo de toda a Semana Santa vai ser que vocês creiam, certo? Então a primeira passagem que ele nos traz é a unção de Betânia. Vejam vocês que o óleo também vai voltar a ser tema da nossa Semana Santa. Mas a unção aqui de Betânia, nesse patamar, ela prepara Jesus para aquilo que vem. E é muito importante que esse texto esteja aqui, porque lá na frente, quando nós vamos falar um pouco da quarta-feira, eu já estou dando pulo. De novo, spoiler. A gente vai falar da quarta-feira, a gente vai ver que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ao passo que na segunda, uma mulher, Maria, vem e derrama um frasco de perfume de nardo puro que valia 300 moedas de prata. Então veja, o amor que nós temos por Jesus é muito maior, padre, do que o pecado. E essa é a mensagem da segunda-feira, tá certo? A mensagem da segunda é essa: olha, vai acontecer coisas que vão ser negativas. E nas nossas vidas também vai acontecer, sabe? Ser cristão não vai livrar nenhum de nós aqui dos desafios, dos percalços, das dificuldades. E muito menos dos pecados. Me desculpem vocês das pretensões mais santas. Mas existe algo que é maior. E esse algo que é maior, e aqui eu tenho certeza que o senhor já conheceu esse cheiro do perfume de nardo. Primeira vez que eu senti o cheiro do perfume de nardo, eu estava numa reunião de pastoral. A gente estava na casa do Padre Antônio Cruz. E ele pediu que nós fechássemos os olhos e nos trouxe uma passagem dessa, né? Que Jesus era ungido. E ao passo em que ele falava a passagem, ele passou com o perfume de nardo nas nossas mãos, né? E eu me lembro que eu me emocionei muito. Porque o cheiro de Jesus persiste. Vocês imaginam que o mesmo perfume que ungiu Jesus há 2000 anos, então é o mesmo cheiro de Jesus. A gente já começa a semana, você lembra do símbolo, certo? A gente já começa a semana com o cheiro de Jesus. O cheiro de Jesus.
Então o cheiro de Jesus é o que vai nos acompanhar. E nem se preocupe, se o pecado é a caatinga, o cheiro de Jesus é maior. Inclusive, Dom Celso fazia essa distinção, né? A gente, tudo para nós é cheiro, né? Dom Celso dizia, não. Cheiro é uma coisa boa. Odor é presente. O odor, ele se apresenta como cheiro, como fedor. Então, cheiro é sempre uma coisa boa. Não é cheiro ruim, cheiro bom. E fedor é o fedor do pecado. Essa caatinga. Exatamente. Exatamente. E o interessante desse evangelho é quando as pessoas rigoristas ou mercantilistas dizem, mas como é que você gasta, né, esse dinheiro todo que podia ter sido dado aos pobres? Exatamente. Olha o argumento. Olha o argumento, exatamente. Jesus dá uma reprimenda tão forte e, de fato, é aquilo que Santa Teresinha diz, o amor não calcula, se doa, compartilha, e também é aquilo que Santo Agostinho diz, né, a medida do amor é amar sem medidas. Então, ali o que estava em jogo era o amor dela e a prefiguração da unção, né? Porque ele é o ungido, o Messias, e vai passar pela unção própria de quem vai ao túmulo. Nós vamos ver mais à frente também, sem spoiler. Bacana. E aí a gente avançando. A terça-feira também é um episódio que também se repete. Né? A gente tem falado dessas idas e vindas da liturgia, né? E desses dias menores e os dias maiores. Como é que a gente pode entender ali a terça-feira santa? A gente vai ver ali a ceia, e aí tem nessa ceia Jesus já coloca ali que vai ser traído. Ele faz algumas falas sobre a vez que Pedro vai negá-lo e tal. E as pessoas costumam falar muito do banquete, né? A reunião do banquete. Mas olhando para essas falas fortes de Jesus, a gente imagina que o clima na mesa deve ter ficado tipo, caramba, a gente está aqui partilhando, né? Jesus está fazendo ali instituindo ali o que seria a Eucaristia, e junto com isso ele coloca essas palavras. Como é que a gente pode entender esse contexto histórico de estar ali todo mundo reunido, onde Jesus coloca palavras duríssimas e faz um gesto de amor que é, como a gente tem falado aqui, maior do que todas essas coisas? Até acho que vai colocar as questões mais do rito, né? Ele foi coroinha. Mas não podemos deixar de perceber que é um crescendo, né? Ou seja, do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa. Então, nós estamos caminhando, né? A igreja está nos acompanhando, estamos vendo passos para o grande momento acontecer, que em João, o grande momento da revelação é a cruz. Várias vezes São João diz, não é chegada a minha hora. Inclusive ele diz isso a Nossa Senhora lá no capítulo em João 2, né, versículo 5 de João, das bodas de Caná. Ainda não é chegada a minha hora, contudo, é obediente à mãe e antecipa e realiza e revela. São um dos 7 sinais em João, revelando que ele é o Messias. Mas o grande momento será a cruz e, obviamente, a plenitude dessa revelação é a ressurreição. Então, é um crescendo do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa e, repito, nada nesses dias é por acaso. Me permita questionar a tua surpresa, Mateus. Cara, é porque assim, no começo da minha catequese, as pessoas costumavam falar que ali a Eucaristia era o banquete do povo. Né? A gente ouve isso também. E ouve falar que é o sacrifício perfeito. Então, existem essas duas falas, né? E aí eu fico imaginando a mesa ali acontecendo. A tensão do momento. Né? De tipo assim, Jesus, serei eu, Senhor. Serei eu e tal. Pedro manda perguntar, quem é? Vai lá, João, você que é mais ligado ao Senhor, quem é? Exato. A minha surpresa, ela fica nesse aspecto de me colocando no lugar de quem está ouvindo o que Jesus está dizendo e sendo uma das pessoas que possivelmente pode ser, porque acredito que todo mundo ali tenha se entendido como, caraca, por mais que eu ame esse homem aqui, eu acho que eu teria
essa inclinação. Lembrando que não era multidão, devia ser umas Exato. 12, 15 pessoas. Eu quero trazer esse questionamento porque me surpreendeu quando tu disse assim, me chamou a atenção o clima de tensão. Mas qual mesa de Jesus foi tranquila? Isso. Pensa bem. Quando ele multiplicou os pães diante de 5.000 pessoas, ele virou para o discípulo e disse assim, tá aí para vocês. O que tem aí? 5 pães e 2 peixes. E tem aquela outra mesa também, né? Que é a mesa do banquete que é quando ele entra em casa de Simão, não é? E aí é oferecido... falam dos discípulos, e dizem, mas os teus discípulos são glutões e beberrões, e Jesus dá-lhe uma atravessada e diz assim, eles comem e bebem porque o noivo está entre eles. Com eles. Dias virão em que o noivo será tirado. Qual é a mesa de Jesus que é tranquila, afinal de contas? Então veja bem, trazendo um pouco para a nossa realidade. Paulo vai lembrar isso aos Coríntios, porque ao tomar parte do banquete, eu serei alimentado para divergir do espírito do tempo, do mundo. Então nunca teremos essa paz, a pax romana, né? Quem deve desconfiar, quando a igreja não incomoda, quando o cristão não incomoda, alguma coisa está muito errado. E eu gosto de trazer a figura também para dentro das nossas próprias casas. Veja, na mesa é que se resolvem as coisas, tá certo? Nós, às vezes, na nossa pressa do dia a dia, a gente perdeu muito esse costume, mas antigamente os pais e filhos almoçavam todos à mesma mesa. E ali se compartilhava tudo do dia. Aquilo que angustiava, aquilo que zangava. E sabe o que mais? O que acontecia? As pessoas que não estavam se falando, irmãos brigados, pais que deram uma dura nos filhos, filhos que disseram coisas que não deviam para os pais, na hora da mesa, vai fazer o quê? Vai fugir? Vai olhar para o outro e ficar em silêncio durante meia hora enquanto almoça? Entenda? Então, a mesa é o lugar propício para se colocar as coisas. Então, Jesus não se furta em momento nenhum disso. Nenhum. Então, ele, com muita sabedoria e ao clássico estilo joanino, Jesus, cônscio de sua realidade, de filho de Deus, coloca a questão na mesa. Só olha, aquele que bota a mão comigo no prato vai me trair. E aqui eu li uma vez uma frase interessante num livro que dizia assim, olha, dessa noite da última ceia, talvez a frase que nós tenhamos que seja mais próxima do Jesus histórico, daquele que realmente proferiu a palavra, foi aquela sentença que diz assim, lá em Lucas, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha hora chegar. Essa expressão foi traduzida agora recentemente, né, no documento Desiderio Desideravi. Sobre liturgia. Que é sobre liturgia e que busca dar esse ressignificado à mesa. Então, assim, quando você imaginar a Terça-feira Santa, pense, qual é a finalidade da mesa? O que eu falo quando eu estou à mesa com Jesus? Tem tensão e tem reconciliação, né? Sobretudo no sentido de encontrarmos quem é aquele que nos propicia a mesa, que é o Senhor. Até porque se a gente for ver no todo, né? O caminho para a reconciliação sempre passa um pouco da tensão. A crise, né? É real. É preciso expor, né? E aqui eu quero fazer um parênteses importante. Muitos, eu já vi muitos testemunhos a respeito disso. Pessoas que se vão da igreja porque entraram em atrito com alguém. Eu tenho um episódio, acho que está quase concluindo aqui, só numa paróquia lá na China, o rapaz que cantava disse assim, sumiu, e aí, passados 5, 6 meses, nós o vimos no último banco, na outra missa, no meio da igreja, até que voltou a cantar. Aí eu falei assim, criatura, isso na China, né? Em mandarim. Criatura, o que foi que aconteceu? Não, padre, eu saí da igreja porque tinha muita fofoca. Mas eu soube que você estava em outra igreja, pois é, eu fui para lá. E aí? Não, lá tem mais fofoca do que aqui. Então, essas tensões, essas realidades existem. E eu penso assim, é preciso encarar a experiência comunitária raiz. Nós não somos comunidade de brincadeira.
Comunidade de brincadeira tá lá, tudo é muito lindo, muito maravilhoso. Eu me dou sempre bem com o padre, com vocês, da minha comunidade, com o meu grupo, com a minha pastoral, com a minha... Não é assim. Definitivamente não é assim. Sobretudo porque somos livres. E porque somos livres, podemos pensar, né? A igreja mãe e mestra nos educa, mas nós podemos pensar. E aí, então, se eu tenho o direito de divergir do outro, eu também tenho a faculdade de me reconciliar com o outro. Então, ser comunidade de verdade, eu não posso negar a experiência da reconciliação. Daí porque superar o afastamento em razão de pessoas é dar um passo em direção ao valor da mesa. Sim, exatamente. Ao valor eu digo assim, aqueles e aquelas que... O divisor. Ou seja... Dar um passo, superar o divisor. Exatamente. Incrível. Ai, que papo muito. Então aqui, já caminhando aqui pra gente poder concluir, né, nossa primeira parte desse nosso especial, fechando aqui com a Quarta-feira Santa, né? Aqui na Quarta-feira Santa a gente tem a procissão do encontro, né? Como que a gente pode entender a procissão? É algo mais da tradição? Como que a gente pode entender aí na quarta-feira? Eu lhe dou um verso do sábio Dom Pedro Brito, que compôs o hino da nossa padroeira. Mãe e filho condividem a mesma dor. Mãe e filho condividem a mesma dor. O Papa Bento XVI, ele ressignificou a chamada piedade popular ou os aspectos culturais do povo e o elevou à categoria de religiosidade, algo que liga, algo que planifica, algo que dá sentido, algo que toca os sentidos, né? Então, contemplar no que a tradição fez acontecer na quarta, de ver filho e mãe se encontrarem, é perceber que o fim da mãe passa como o fim do filho, no sentido da cruz, que ela esteve de pé, segundo João, e obviamente contemplou a alegria da ressurreição. E aqui, para além de pensar, por exemplo, só a questão da dor de Maria, eu já vi muitas vezes essa procissão do encontro meditar bastante em cima da dor da mãe. 7:12. A dor da mãe. A dor da mãe. Eu gosto de extrapolar um pouco mais o raciocínio e pensar a mãe, que é toda mulher humana, tal qual eu, foi capaz de dividir a mesma dor do filho, que sendo todo homem também era todo Deus. Então, a partir dessa ponte de Maria, a minha dor Deus sentiu. Você sabe qual é o diferencial da nossa fé, da nossa religião? É porque Jesus é todo homem. E por ser todo homem, conhece a minha dor, a sua dor, a dor de você que está em casa, a dor da enfermidade, a dor do desemprego, a dor da fome. Jesus conhece essa dor. E por meio de Maria, essa dor é levada, e é levada, por que não dizer, é levada ao patamar de dor do Mestre, dor do nosso Deus. É uma coisa muito pessoal. Meu Deus sente a minha dor. Então se o meu Deus sente a minha dor, a consolação que Ele é o meu consolo. O consolo que Jesus oferece à sua mãe é o consolo que Ele também me oferece. Porque a ponte é via de mão dupla. Então, para sacramentar, esta é Maria. Esta é Maria. É uma ponte, ela leva tudo aquilo que é nosso humano ao patamar de Jesus e traz tudo também que é de Jesus para nós. Essa é a experiência da procissão do encontro. Que massa. Daí a gente já tira, né? Porque pode se entender muito, né? Acho que acaba que algumas pessoas enxergam muito como algo cultural, né? Exato. Por isso que o Papa ele faz devoção, sim, né? E de extrema teologia, né? A todo isso não é por acaso, isso não é suscitado assim. E o nosso povo, nosso não, de Deus, o povo é de Deus. O povo de Deus é eminentemente maternal. O Papa Francisco está trabalhando de forma exemplar, né, essa questão da maternidade. E ele mesmo diz que a nossa igreja não é órfã, tem mãe, né? Então, o povo é maternal. Então, eu sou maternal, nós somos maternais, né? Então, e a igreja é nossa mãe. Então, é isso.
Gostou dessa primeira parte do nosso especial? Deixa nos comentários o que você ainda não sabia sobre o Domingo de Ramos e sobre os dias menores da Semana Santa. Dividindo a nossa oração com vocês, nós preparamos algumas imagens que vão te ajudar para ter uma oração ainda mais devocional, tá? Aguarda até o final do nosso especial. No terceiro episódio, a gente vai te explicar direitinho como e qual é a melhor forma de você adquirir e ter essas imagens para te ajudar na oração. Obrigado, até o próximo episódio.